Olá! Seja muito bem-vinda à nossa primeira aula desse curso. E na aula de hoje nós vamos falar sobre estado atual. O que significa estado atual? Por que ele é tão importante dentro da nossa vida financeira? Quero que você pense comigo. Imagina que você foi fazer uma viagem e você vai voltar para sua casa, tá? Então você vai colocar no GPS a rota de retorno para casa e vai colocar no GPS destino casa. Muitas vezes o GPS já tem lá, né, salvo a sua localização. Então você coloca destino casa. Mas qual é o outro ponto que o GPS precisa para poder te levar para casa, para poder traçar a sua rota? Ele precisa saber aonde você está, o seu estado atual, para que ele monte para você o melhor caminho, a melhor estratégia, para que ele te leve ao lugar certo pelo caminho certo. Então, o seu estado atual, tá? Entender o porquê que é tão importante você ter clareza do seu estado atual, da onde você está. Não tem como você traçar uma rota, não tem como você montar um plano de ação, não tem como você montar toda a sua preparação para chegar no seu destino sem saber exatamente onde você está. Sabe quando você vai ao médico e você chega e você fala das tuas dores e fala dos seus problemas, aquilo que você tem passado, e algumas doenças têm sintomas parecidos. E um bom médico, ele vai fazer o quê? Um exame, um check-up para analisar como que você está, fazer exames de sangue, fazer todos os exames que você precisa, as vitaminas, para ver como é que está o seu estado atual, para poder identificar o que está acontecendo com você e te dar o diagnóstico correto, tá? Então, primeira etapa é o estado atual, ok? E quando a gente fala de estado atual dentro de finanças, o que nós queremos falar? O que você precisa identificar do seu estado atual? Como que está a sua realidade financeira? Aonde que tem ido o seu dinheiro? Quanto exatamente você está ganhando? Qual a porcentagem de cada área da sua vida que tem saído cada valor? Para onde está indo? Os teus planos, os teus objetivos? Então é realmente fazer um levantamento da tua realidade financeira atual. E como que eu vou fazer isso? Você já deve estar se perguntando aí. Eu oriento que o ideal é que você passe 30 dias anotando todo o seu histórico financeiro, tá? Anotando aquele aluguel que você pagou, aquela prestação que você pagou, aquela bala que você comprou, aquele salgado que você comeu na padaria, anotando tudo. Por quê? O 30 dias é o período de um mês inteiro, né? Então vai te dar muito mais clareza da sua situação do que um período aí de uma semana, 10 dias. Tá? Mas você pode fazer da maneira que fizer sentido para você. O importante é você fazer esse levantamento. Então, olha só, vamos colocar aqui, ó, 30 dias anotando os seus gastos, tá? Você pode fazer isso numa planilha, você pode fazer isso em um caderno, você pode fazer isso em um aplicativo. Você coloca aí hoje no Google, tem diversos aplicativos que pode te assessorar nisso, tá? Então, 30 dias você anota tudo para que aí sim a gente possa fazer um diagnóstico de como que está o seu histórico financeiro, como que está a sua situação financeira atual, tá? Depois de 30 dias, o que você vai fazer? Então, ó,
30 dias, anotou todos os gastos, tá? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Nesse momento, não se sabota, ok? Tem muitas pessoas que deixam passar algumas contas, tem muitas pessoas que não querem colocar ali quanto que foi, tem muitas pessoas que falam, mas eu sei, tá tudo na minha cabeça, tem muitas pessoas que vão falar assim, mas eu não preciso desse negócio de estado atual, eu já sei como que tá a realidade. E deixa eu te contar, eu passei por isso que você está passando. Para quem não conhece a minha história, eu venho de um histórico aí, lamentavelmente, de quase 100 mil reais em dívidas, tá? Diante desse histórico, que eu fui entender, que eu fui buscar informação, ter a clareza ali de como que realmente, de fato, estava a minha situação financeira. Porque eu achava que, primeiro, já não tinha mais o que gastar, já não tinha mais o que economizar, eu me julgava alguém que já era econômica, que tinha tudo sob controle, né? E uma pessoa nesse sentido, ela acaba sendo até arrogante, porque não está aberta ao ensinamento, né? E uma pessoa assim, ela se sabota. Ao invés dela avançar, ao invés dela confiar no processo, dela confiar nos métodos de pessoas que já passaram por essas situações, que já estudaram, ela fala, não, vou fazer da minha maneira. E o que acontece? A maneira como você tem feito, a maneira como você tem agido, tem te levado ao quê? Aos resultados que você já tem vivido. Tá? Então, se você quer resultados diferentes, o que você precisa fazer? Coisas diferentes. Não tem como você alcançar resultados diferentes agindo da mesma forma como você sempre vinha agindo, tá? Então, vamos lá. 30 dias anotando todos os seus gastos, tá? Como eu falei, é para você anotar todos os seus gastos mesmo, até mesmo aqueles de 50 centavos, até mesmo aqueles de R$2 e os de 10, 50 mil, vai anotar tudo, tá? Depois que você anotar todos esses gastos, o que você precisa fazer? Separar os gastos entre fixos, variáveis, extras, dívidas e investimentos, né? Ok? Então fez o levantamento lá de tudo que você tem gastado, de todos os lugares que tem ido o teu dinheiro. Depois que você fez esse levantamento, você vai separar fixos, variáveis, extras, dívidas e investimentos. O que são fixos? É todas aquelas saídas que você tem que ela não se altera e que você não pode viver sem. Então, por exemplo, um aluguel. O aluguel ele vai ser sempre o mesmo valor, pelo menos ao decorrer do ano, né? E não tem como você realmente ficar sem. Então, olhando o seu orçamento aí, analisa o que é fixo no seu orçamento e que o valor não se altera, tá? Então, aí você vai colocar aqui, faz uma planilha, faz um caderno, faz um aplicativo, aonde fizer sentido para você, tá bom? E fixos variáveis. Fixos variáveis nós estamos falando, de energia, de água, alimentação, transporte, ok? Todos essas saídas são fixos, porém variáveis, elas se alteram ao longo dos meses, cada mês é um valor, tá? Mas por que essa separação entre fixo e fixo variáveis? Porque aqui, dentro dos variáveis, você consegue trabalhar, tá? Nós vamos aprender isso nas próximas aulas. Você consegue reduzir, você consegue negociar,
para que esses valores aqui, que não tem como você viver sem, mas tem como você gastar menos dentro disso, tá bom? E extras? Extras, nós estamos falando de roupa, estamos falando de bijuteria, estamos falando de fast food, estamos falando de cinema. São todos gastos que são extras, além de fixos. Aqueles gastos que você gasta de vez em quando, que você costuma gastar aos finais de semana, que um aniversário que você precisa ir, um presente que você precisa comprar, tá? Então eles vão entrar tudo aqui dentro de extras, tá? Porque fixo é uma coisa, aquilo que você precisa para sobreviver para o seu dia a dia, passou disso, é tudo extras, tá bom? E dívidas? Dívidas precisa estar separado, porque dívidas é onde você vai negociar, é onde você precisa se atentar, porque existem situações de dívidas que elas já não cabem mais dentro do seu orçamento. E aí você precisa fazer o quê? Uma negociação, você precisa montar uma estratégia, tá? No meu curso completo, eu ensino o quê? A trabalhar todos os tipos de dívidas, a analisar o contrato, a analisar as taxas de juros que são cobradas de você, os tipos de empréstimos que você faz e que precisam ser analisados, os seus direitos na hora das dívidas. Tem muita gente aí se preocupando, tem muita gente apavorando, porque às vezes escuta, olha, eu vou tomar a sua casa, eu vou até a sua casa aí e nós vamos levar todos os seus bens. E não é bem assim. Uma coisa é você dever, né? Outra coisa é ultrapassar aquilo que é direito seu. Então, no curso completo, você tem todas essas informações, tá? Então, por isso que é importante, para que você consiga montar uma estratégia, um plano de ação e analisar cada situação, tá bom? E outro caso, né, são investimentos, aonde você investe, qual a porcentagem que você usa do teu orçamento para investimento, tá? Uma vez que você fez isso, o que você precisa analisar? Você tem que saber qual a sua entrada, ok? A sua entrada, ela é aquele valor líquido que você recebe no seu pagamento, tá? Então, digamos que você ganha R$3.000, mas vem os descontos e cai lá limpo na sua conta R$2.700, tá? É com esses R$2.700 que você vai trabalhar. Dentro desses R$2.700, o que você precisa analisar? Qual a porcentagem que você está usando do teu orçamento para cada uma dessas áreas, tá? Por quê? Você vai fazer lá a soma e vai ver a porcentagem que tá dando, tá? E aí dentro disso é que você vai aí montar uma estratégia, vai montar um plano de ação para o seu estado financeiro, tá? Analisando, diagnosticando todo o seu histórico atual financeiro para conseguir montar uma estratégia. Deixa eu contar para vocês. Como eu disse, eu venho aí de uma situação financeira muito difícil, né? Foram anos e anos devendo muito dinheiro, muito envergonhada. Na época eu tinha os meus 2 filhos, eram pequenos, então às vezes não tinha nem o que comer, de tamanha era a dívida, tá? Mas o que eu quero já te encorajar nessa primeira aula? Que se teve jeito para mim, tem jeito para você, tá bom? Só que enquanto eu ficava lamentando, enquanto eu ficava chorando, enquanto eu ficava achando que não tinha jeito para mim,
nada mudava. Lembra que eu falei? Se você quer resultados diferentes, precisa fazer coisas diferentes. E essa situação aqui do estado atual, eu te confesso que chegou a trazer uma canseira para mim, porque eu precisava anotar tudo, né? Na época eu usei um caderno e depois que eu passei tudo para o computador, que eu montei aqui essa estratégia, que eu fui analisar a porcentagem, que eu fui analisar cada gastos. Então, trouxe um certo desconforto aquela situação para mim, ter que anotar tudo. Eu anotava até mesmo aquilo que eu gastava no mercado, né? Não é somente você anotar, às vezes, gastei R$100 no mercado. Depende de você. Eu optei por anotar todos os itens gastos no mercado. Por quê? Depois eu fui analisar se eu realmente precisava daquele item. Se não foi um item que, na verdade, estava parado dias e dias no meu armário, que eu não precisava dele, que era algo que eu tinha ido comprar sem uma inteligência financeira para adquirir aquele produto, ou produtos que às vezes comprava mais. Sabe quando você está naquela ânsia de poder economizar e aí você vê um produto em promoção, você chega lá e você compra 10, porque nossa, tá barato, então já vou aproveitar. Só que esses 10 a família não consome rápido, acaba que estraga, acaba que você não usou da maneira que precisava tanto e o produto está lá parado até hoje. Então não é uma decisão assertiva, por mais que estava mais barato, entendeu? Então quando você traz essa clareza para você, quando você amplia o seu conhecimento diante da sua realidade, diante do teu estado atual, é que você começa a enxergar o que precisa ser feito. Para mim foi um choque, porque como eu te disse, eu achava que eu era econômica. E quando eu analisei tudo isso, eu vi o tanto de gastos que às vezes 50 centavos, R$1, R$2, hoje praticamente não existe mais gastos nesse valor, né? Mas na época de 50 e 50 centavos, dava uma fortuna no final do mês. Entendeu? Então aí eu consegui enxergar, por exemplo, cada vez que eu saía, eu tinha mania de comprar um chocolatinho para cada um na minha casa. Um chocolate que custava R$1 e na minha casa somos em 4, então era R$4, tá? E isso R$4 em 10 dias são 40, em 20 dias são 80, e em um mês, 30 dias, são R$120 somente em chocolate. Né? E foi exatamente essa conta que eu fiz. Eu analisei gasto por gasto, se era necessário ou não, se era um gasto fixo ou não, se era um gasto variável e eu podia economizar, a gente vai falar nisso nas próximas aulas, ou não, se era extras que de repente no momento em que eu estava vivendo precisavam ser o quê? Cortados. Entende? Agora, uma coisa que muitas pessoas falam para mim, nossa, mas eu vou cortar, por exemplo, o cinema, que é a única coisa que a gente faz na minha casa. Eu vou cortar, por exemplo, o fast food, uma pizza que pede aos finais de semana. A gente nem sai, a gente nem faz nada. Eu já quero te falar isso, já quero que você coloque isso na sua mente. Quando nós falamos aqui de economizar, de organizar o seu orçamento, da sua situação atual, é exatamente isso que você está vivendo. A sua situação atual. Isso não define quem você é. Isso não define quem a sua família é. Isso não define o seu futuro. O que vai definir é o que você vai fazer com a análise que você levantou, entendeu? Com o diagnóstico que você fez. Isso sim vai definir o seu amanhã, entendeu? Mas a sua situação atual não define você. Não é porque talvez você esteja numa situação em que você precise cortar a pizza da sua casa, em que você precise cortar às vezes um momento de passeio, em que você precise talvez não comprar agora uma roupa nova que você tanto gaste. Isso não quer dizer que você nunca mais vai comprar.
talvez um mês que vem você já conseguiu organizar as contas. Talvez sejam daqui 6 meses, talvez seja daqui 1 ano, mas vai chegar. Esse dia vai chegar. E aí as contas estão organizadas e você pode ir com mais tranquilidade, comprar aquilo, desfrutar daquilo. Quando nós falamos em extras, dentro de um orçamento organizado, não quer dizer que essa pessoa não pode gastar. Se ela tem um orçamento organizado, ela já tem margem para isso, entendeu? No curso eu já ensino isso. É o que eu chamo no curso de fórmula da pizza. É a porcentagem ideal para cada uma dessas áreas, inclusive aqui. Essa aqui tem que estar no seu orçamento, porque todo mundo gosta. Todo mundo gosta de comprar uma roupa nova, de comprar uma bijuteria, uma joia, uma maquiagem, uma bolsa nova, um presente para alguém, de ir no salão. Todo mundo gosta e não tem problema nisso, mas precisa estar dentro do seu orçamento, tá? Então fica com esse pensamento que eu passei para você. Na verdade, isso é uma verdade, não é pensamento, é uma verdade. Que a situação que você está vivendo hoje não é quem você é, não é o que vai ser destino para o resto da sua vida, é a sua realidade atual, tá? Agora, o que você vai fazer com isso? Aí sim, vai definir como que vai ser o seu amanhã, tá? O que você vai fazer depois que você assistir essa aula? Se você vai começar a levantar, a diagnosticar, a analisar gasto por gasto e ver aquilo que vale a pena, aquilo que não vale, aquilo que no momento não cabe, aquilo que é melhor deixar mais para frente, aquilo que precisa ser economizado, isso sim vai mudar a sua história financeira amanhã, para que você possa desfrutar muito mais com a sua família, para que você possa viajar com a sua família, para que você possa dar conforto para a sua família. E nós, mulheres, ansiamos muito por isso, né? Mesmo as casadas, as que não são casadas, a gente sempre gosta desse conforto, a gente gosta de poder desfrutar, de poder estar em família, com os amigos, mas eu entendo, porque eu vivi isso, eu entendo a dor que é não conseguir fazer isso quando não tem dinheiro. Quantas vezes nós tivemos amigos nos convidando para ir almoçar em alguns lugares, para ir comer uma pizza, ou até mesmo se oferecendo para vir na nossa casa, para estar conosco ali, nos alegrando, né, em comunhão. Mas nós tínhamos que sempre fugir desse tipo de proposta, desse tipo de convite, porque nós não tínhamos esse dinheiro, nós não podíamos receber ninguém na nossa casa. Nós mal tínhamos para nossa família. Nós vivemos de cesta básica por muito tempo. Por muito tempo nós tivemos privação. Por muito tempo os meus filhos tiveram privação. Quando nós íamos na casa de alguém, eu já ia com receio, porque eu sabia que ia ter coisas diferentes, ia ter coisas gostosas, e os meus filhos iam entrar naquele desespero e querer comer tudo, porque eles não tinham aquilo em casa. E aí eu já ia com dor, com aquela dor, e o que eu faço? Eu deixo eles comer porque não tem em casa? Ou eu seguro para poder dar uma educação? Olha a angústia. Olha o desespero. Todo ano chegava lista de material escolar e eu não podia comprar para 2. Eu estava sempre lá apontando os lápis e falando, filho, usa só mais um pouquinho. Às vezes era aquela pontinha de lápis e eu estava falando, só mais um pouquinho, arrancando todas as folhas usadas do caderno para que restasse aquele tantinho e eles pudessem usar o mesmo. Indo atrás de roupas, de bazar. Eu me lembro de uma vez que precisou comprar uniforme que era obrigatório na escola e eu não tinha aquele dinheiro. Era angustiante a nossa situação financeira. E se você está numa situação financeira difícil como a que eu passei, eu quero te encorajar
a começar a mudar a sua história no dia de hoje, depois dessa aula. Já começa hoje anotando seus gastos. Já começa hoje montando a sua planilha, se você gosta. Já começa hoje separando um caderno, se você prefere anotar no caderno. Já começa hoje baixando um vídeo, se você prefere aplicativo. Um vídeo não, um aplicativo pelo Google. E muda a sua história, tá? Porque se teve jeito para mim, gente, olha só, eu estou aqui ensinando você sobre finanças. Se teve jeito para mim, tem jeito para você. Ó, beijo para vocês. Nós vamos para a próxima aula.